mim, inovação é a gente conseguir traduzir, né, ações dentro da companhia que vão gerar valor rápido de forma diferente. E aí, o que significa, de fato, transformação digital? Será que o branding é o ativo mais importante? Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, dona ou dono de uma pequena ou média empresa, a tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Rogério Valentim. Daniel Colasso. E eu sou Marcelo Germano. Hoje o dia tá mais do que especial, né? Trazer aqui, né? Eu não sou catarinense, sou paulista, mas fiz de Santa Catarina minha casa. Um grande empresário catarinense, o Daniel, tá aqui com a gente, vai trazer um assunto super legal. Meu fã, por que você decidiu trazer o Daniel aqui? Bom, o Daniel, ele tem aqui um ecossistema de inovação, né? Eu conheci ele porque o Léo Menon falou que ele fazia um trabalho de branding, e aí eu quis conhecer o trabalho de branding, e aí quando eu fui lá ver, branding era uma perna do que ele fazia, mas na verdade ele tem um ecossistema de inovação, várias empresas investidas, tem alguns caras legais do mercado ali como investidores da empresa que ele tem, né? E aí marcamos uma reunião, através de uma apresentação ali do Iago, marcamos uma reunião. Fomos lá junto, inclusive, fomos lá junto. E conhecemos lá o que ele está fazendo, achamos muito interessante. Eu acho que ele tem bastante para contribuir aqui com a gente. Vamos deixar ele se apresentar para falar o que ele faz. E, ó, comandante, você que está assistindo aí, pega papel e caneta na mão, tá? A gente vai falar sobre inovação, a gente vai falar sobre branding, a gente vai falar sobre diversos assuntos aqui. É importante que você fique ligado, né, canetinha e papel na mão para tirar ali a sua inspiração, já para partir para prática, já assim que acabar o podcast. Beleza? Então, caneta e papel na mão. Daniel, se apresenta aqui para a galera, fala um pouquinho do teu trabalho, o que você faz, como que você começou tudo isso. Conta pra gente um pouco. Bora, meu irmão. Primeiro, obrigado, Rogério e Marcelo, pelo convite. Super legal a sede. Falei rapidamente no corredor que reflete a cultura de vocês. É muito legal ver na prática o que vocês tanto têm no digital. Bom, vamos lá. Falando rapidamente da minha trajetória, cara, eu comecei a empreender com 20 anos em tecnologia, então tenho 29. Então, para quem está em tecnologia há 9 anos, a gente já não é mais guri pequeno. 10 anos em tecnologia, a gente envelhece bastante na parte de experiência. E comecei empreendendo com entretenimento, tinha um aplicativo que fazia basicamente a conexão de casas noturnas, bares, etc., com clientes, isso lá atrás. E fui devastado pela pandemia, né? Na verdade, fui quebrado pela pandemia, né? De um dia para o outro, meu faturamento foi a zero com lockdown. E, cara, passei 2 semanas ali resignando e pensando, caramba, e agora, né? 3 anos no projeto, tudo rodando, e vai a zero. Aí liguei para um pessoal que já tinha conhecido numa competição Hackathon, não sei se o pessoal que está ouvindo conhece o que é isso. Seria legal se você pudesse dar uma explicada. E aproveita para falar de branding também. Nem todo mundo que ouve a gente sabe o que é branding, né? Bom, branding no final do dia é a alma da tua marca, né? O marketing ele vai ser as peças que vão levar, né, a tua mensagem para o público e vai ter artifícios de conversão e etc. Mas o branding, por hora, né, eu acredito que ele é um dos artefatos mais importantes da empresa. A marca, ela gera valor, ela impacta no valuation e é algo que é super positivo se souber trabalhar. Você acredita que o maior ativo da empresa pode ser o branding? Pode ser. Mas não seria o ideal que ele fosse o principal ativo, mas ele pode ser. Mas um dos ativos mais importantes. Mais importantes, cara. Eu vejo que hoje a marca, ela reflete muitos fundadores, né? Mas tu quer criar um negócio perene e que ele possa exceder o trabalho do fundador, né? O branding é mais importante para que tu não fique dono dependente, né? Fique 100% dependendo do dono, a marca é super importante para isso. E ali pegando só um contexto, né? O Hackathon, o que seria isso? É uma competição de nerd, cara. Você junta lá 50, 60 nerds de vários tipos de capacidades, desde marketing, engenheiro de sistema, né? E bota um desafio. Então, eu ganhei o NASA Space Apps Challenge, que é um dos maiores hackathons do mundo. Isso um pouquinho antes de 2020, final de 2019. Né? E o nome do meu time era Abstrato. Né? Eu não sabia o nome que eu ia botar na hora, botei o nome de Abstrato. Reuni aquela galera, depois que eu quebrei, a gente começou a vender, né, o trabalho de performance. Logo, pandemia aconteceu, o famoso, né, o empresário não se prepara, daí quando acontece um contexto externo, ele se apavora e fala, pô, agora eu vou correr atrás do digital. E era o que a gente já fazia. Então, em vez de chorar, a gente começou a vender lenço e começou a entregar performance para a galera. O que é entregar performance? Marketing digital voltado à performance. Então, Tráfego, funil de vendas. Isso. Só que lá em 2020,
E rapidamente eu entendi, né, que a gente ser mais uma agência de marketing, a gente ser mais uma pessoa lá que está vendendo performance, não tinha relevância, né? E aí a gente começou a migrar para ter um ecossistema de solução, que foi o que você viu. Então, a Abstrato hoje ela reúne, né, uma jornada de transformação digital, na qual ela pode partir, né, de qualquer local, pode começar na parte de interface, de marca, processo, dados ou até hiperautomação. O caminho que você começa, pouco importa. Mas no final do dia a gente acaba fazendo esse trabalho 360 graus, né? Porque hoje o mercado está muito competitivo e é difícil tu arrumar, né, um negócio e falar, pô, vou melhorar a marca, o meu faturamento vai aumentar. Não vai, né? Isso é um dos fatores que tu tem que ajustar para que a tua alavanca ali de crescimento comece a ficar um pouco mais tangível, cara. É muito louco ver, né, a molecada falando, não, lá em 2020, eu tava explicando pra Dai no caminho como que a gente autenticava documentos. Você lembra, Marcelo? Passava no banco e fazia kim, kim. Vocês nem sabem o que que é Vocês não papel sabem, carbono. Você não sabe o que é Sei. sujar a mão com carbono. Mas sabe o que é interessante, Ró? Eu entrei pro digital 2013. Quem está entrando agora, olha e conhece a trajetória, fala, nossa, esse aqui é um dinossauro do marketing. Né? 11 anos é um dinossauro, né? Antigamente, 11 anos era um bebê em qualquer coisa, né? Um engenheiro com 11 anos, ele era um bebê ainda, estava começando. Hoje já, né? É interessante isso. Você falou do branding, depois a gente vai para inovação, vai para hiperautomatização de processos que você falou, eu quero saber um pouco mais disso. Isso parece ser interessante, talvez muitos empresários querem hiperautomatizar as funções para que executar com mais velocidade, com mais eficiência, né, com menos custo, erros. com menos custos, com menos erros, enfim. E isso pode trazer a gente para algumas questões filosóficas, mas só para a gente voltar aqui um pouquinho no branding, né? Tem uma cena no filme Fome de Poder, do McDonald's ali, do Ray Kroc. E aí, quando ele tá com o irmão McDonald's, bem no final, um dos irmãos McDonald's virou para ele e falou, cara, com tanta empresa por aí, por que a nossa? E Aí ele aí, fala, você não entendeu ele nada, falou, né? você não entendeu nada, né? Aí ele falou, o nome, McDonald's. Né? Então, os caras tinham um ativo gigantesco e eles não tinham entendido o ativo que eles tinham, que era o nome, né? Muitas vezes. Então, o branding, por isso que eu falei assim, poxa, será que o branding é o ativo mais importante? Eu já fiz isso várias vezes, Dani, olha o que eu já fiz. Eu estou falando com os empresários e aí a gente vai falar das coisas que têm valores intangíveis, né? Então, eu sempre interpelo, né? O empresário faz uma pergunta, igual eu vou fazer para você agora. Então, imagina o cenário. Você é o presidente da Coca-Cola, você é o CEO da Coca-Cola, beleza? Coca-Cola é uma empresa sem dono, né? Uma empresa de acionistas, né? E de repente eu vou lá e me torno o maior acionista da Coca-Cola, compro lá as ações, me torno o maior acionista e por isso eu vou virar, entre aspas, o dono da Coca-Cola, já que, se é que pode se falar que a Coca-Cola tem um dono, né? Ela tem acionistas, né? E aí eu, como o principal acionista, vou chegar para você e falar, Dani, olha só, eu gostei muito do trabalho que você fez no último ano, né? Eu vou te dar exatamente as mesmas condições que você tem e eu quero que você repita o mesmo resultado. Eu não quero crescimento, não quero nada, só quero que você me repita o mesmo resultado. E eu vou dobrar o teu salário. Você aceita? Uhum. Eu não me sentiria muito confortável, porque a proposta parece meio estranha, mas a grande maioria eu acho que aceitaria. Você aceitaria. Tá bom, tem uma condição que vai mudar, tem uma coisa que eu gostaria de mudar. Pô, eu sou excêntrico e o meu nome é Marcelo. E eu acho o nome Coca um nome tão feio, né? Remete à droga, né? Então eu vou mudar de Coca-Cola para Marcelo Cola. Você topa? Com certeza não vai repetir o mesmo resultado do ano passado e a meta não vai ser atingida, meu irmão. Então, porque é isso o poder do intangível, né? O que tem a marca, né? Então eu dei dois exemplos aqui, dei o exemplo do McDonald's, dei o exemplo da Coca-Cola, é sempre uma brincadeira que eu faço. Marcelo Cola. Né? Marcelo Cola, né? Eu acho que não ia vender nada, né? Não ia colar essa ideia, né? Enfim, qual que é a importância de construir isso? Né? Quero falar de inovação, quero falar de inteligência artificial, mas qual que é a importância de construir essa marca que causa um impacto que as pessoas olham e falam, é essa marca que eu quero comprar? Isso é super legal, cara. Acho que o principal ponto de partida para o branding é que ele precisa ser verdadeiro. As pessoas não acreditam em mentira e se acreditam não por muito tempo. Então, o branding ele tem que refletir a essência dos fundadores, cara, né? Então, desde os valores, a visão,
né? Então, tem todo um arcabouço de filosofia institucional que você vai precisar montar e o visual ele acaba sendo só um desdobramento, né? A gente vê muita confusão no mercado, né, que o cara confunde logo com branding ou minha marca com um logo. Cara, a marca é um negócio extremamente complexo, ela tem diversas emoções que elas proporcionam para as pessoas que recebem essas informações e o logo é só um pedacinho, né, dessa história, né? Ela é uma representação desses valores, né? E é uma tangibilização, na verdade. Então, abstrato, ela tem uma origem, né, de nome que botei lá no hackathon, mas não foi uma coisa 100% aleatória. Então, ela tem origem, né, em filosofia tolteca, o que é antes de asteca, e que eles não cultuavam um deus, né? Eles cultuavam, né, algo que eles nomeavam, não numa tradução direta, mas que o mais próximo do português era abstrato, ou seja, algo que estava no imaterial. Eu sempre tive o perfil criador de criar solução, criar ideia, etc. Como que eu poderia botar um nome numa empresa, né, que eu conseguisse remeter o ato de criar sem ser clichê ou sem ser direto? Porque eu não gosto também de marcas que são 100% diretas ao ponto. Eu acho que esse mistério, essa parte subliminar da mensagem é interessante em simbologia. Então, abstrato. Então, eu trouxe um conteúdo extremamente antigo, de não sei quantos mil anos para trás, né, enraizado na cultura, né, americana como um todo, tanto norte, central e sul, e abstrato nasce dessa maneira. A gente tira do imaterial e tangibiliza ações. Depois disso, tu vai ter toda a parte de cultura da empresa, que vocês devem ensinar isso constantemente, muita gente negligencia. Então, a cultura é feita da parte de valores, de missão, de visão, os artefatos da tua marca. E também não adianta fazer um trabalho acadêmico que está lindo, mas tu não ter ativos que reforçam isso. Então, por exemplo, esse ano, né, a gente foi considerada a empresa mais inovadora do ano pelo Connect Week, apoiado pelo BRDE e pelo Sebrae, no Connect Week, que é um super evento. Então, pô, esse é um selo que reforça o nosso brand. Há 3 semanas atrás, a gente foi considerado uma das 82 empresas mais inovadoras do Brasil pelo MIT Workplaces, né, que é um super selo também que é bem difícil de ter. Então, lá tem Magalu, BTG, Vivo e Abstrato. Pequenininho, super ousado, mas a gente está no meio das 82 empresas mais inovadoras do Brasil. Great Place to Work, parabéns, vi que vocês também conseguiram o selo. Conseguimos nosso selo. E tudo isso vai... Faz tempo que todo ano a gente renova. Exato, e tudo isso vai construindo os artefatos da tua marca. Então, não é necessariamente só a parte visual, tem a parte intangível. O que eu parabenizei logo no começo aqui da nossa conversa? Eu entrei e eu senti o branding de vocês, né? Que não é algo que só acontece numa campanha, num evento. Tudo tem que transitar em cima do teu branding. A atmosfera da tua marca é isso. E, consequentemente, isso vai gerar valor intangível, valuation. Tem empresas que até em processo de venda, a galera mais do mercado financeiro fala o seguinte, pô, a tua empresa é aquilo que ela vende, né? Mas, cara, mas uma marca às vezes faz eu vender mais. Muito valuation às vezes não leva em consideração o valor de marca, que é algo que eu acredito que deveria ser mais reconhecido no Brasil, pelo menos para a parte, né, de fusões, aquisições, etc. Eu gosto de falar que a marca não aparece no balanço patrimonial, né? Mas se você tirar a marca, pode ser que você perca 50% de valor. Perde o valor. Deixa eu fazer só um adendo aqui. Sabe que várias vezes, em momentos diferentes, eu recebo uma pergunta que é assim: e quando eu sei que minha cultura tá forte? Porque a gente fala muito realmente de cultura, né? E aí eu queria fazer um adendo aqui, até pro time. Esse recorte aqui merece. É quando a gente tem um comentário como esse, assim, ó, é uma demonstração que nossa cultura tá no caminho certo, tá forte. Pô, é um baita elogio pra mim isso. Chegar aqui e falar, poxa, eu senti a cultura de vocês na hora que eu entrei na empresa. Isso é uma demonstração de que a cultura tá forte, né? Total. Tá objetivo. Ela saiu do subjetivo, né? Dá para perceber. Talvez quem não tem um olho mais clínico, assim, não vá ver. Mas para mim que trabalha, participa desse processo, para mim ficou muito tangível, cara. Então, parabéns, assim, pelo que construíram, porque dá para respirar, né, aqui dentro do ar de vocês. Deu trabalho, Dani. Você sabe que dá trabalho, né? Dá trabalho. E continua dando, continua dando. Trabalho de tempo integral. Só aumenta. E quando a gente vai falar de hiperautomatização de processos, né, deve ser o sonho da maioria dos empresários. Hiperautomação de processos é uma coisa que é só para empresa de tecnologia, para qualquer empresa, e o que necessariamente traduz o que isso significa, né? Só para a gente não pecar pela omissão. Bom, cara, o que é interessante desse processo de hiperautomação? Ele é tão velho quanto a inteligência artificial, mas ele não estava sendo tão colocado em voga, né? Então, a gente vê todo um frenesi em cima de inteligência artificial, mas é algo que está acessível,
para todo mundo há muito tempo, né? Logicamente, com o ChatGPT, essas ferramentas mais simples para você aderir no dia a dia, ficou uma pauta, né, mais colocada em mesas e até na vontade dos empresários. A hiperautomação, ela vai pela linha do seguinte: se eu tenho processos que eles são eficientes, né, eu posso começar a usar tecnologia para tornar esses processos mais repetitivos, com menos chance de erro, e eu posso alocar colaboradores e força de trabalho humano para fazer algo mais estratégico do que apertar botão. Então, um exemplo, mercado financeiro, né, cara? Os bancos, assim, hoje em dia estão bem evoluídos com isso, mas eles tinham muitas pessoas para fazer processos que não precisava se pensar muito. Tira daqui, manda para uma mesa, carimba um negócio, passa, aprova. Tudo isso pode ser hiperautomatizado, né, por processos simples de RPA ou até inteligência artificial um pouco mais robusta. Só que aí a gente entra num outro buraco negro. Tá bom, eu quero fazer hiperautomação da minha empresa. E como é que estão os teus dados? Normalmente estão Não tem horríveis. cultura de dados. E eu não consigo hiperautomatizar a minha organização de forma ampla se eu não tenho meus dados organizados. Dados e processos, né? Otimizados, porque posso ter processo ruim. E você não vai hiperautomatizar um negócio que está ruim. Primeiro ele tem que chegar no nível de maturidade que eu posso falar, cara, beleza, isso aqui agora pode virar código e pode virar uma ferramenta que vai trazer mais eficiência para dentro de casa. Mas o maior problema hoje, Marcelo, é os dados das empresas, cara. Tem um estudo bem grande, né, que diz que 95% das empresas, se eu não me engano, agora não sei se foi MIT, acho que foi do MIT, que 95% das empresas mundiais, isso não é um problema de Brasil, que elas não estão aptas para fazerem um rollout de inteligência artificial dentro da companhia, de forma grande, muita inteligência artificial acoplada. Eu não me refiro ao ChatGPT, eu digo ela estar dentro da sua operação. Por quê? Por causa dos dados. Os dados não estão organizados, tem muito sistema separado, e tu começa a criar dark data, né? Dados ocultos, silos de dados, e as coisas não se conectam. Então, tu não vai conseguir fazer hiperautomação, tu não vai conseguir colocar a tua companhia para talvez ela ser AI-driven, que agora esse é o tema também. AI-driven. Todo mundo busca. Mas olha que louco, as pessoas querem ser AI-driven e não são data-driven. Mas, ó, qual que você acha que é a dificuldade que existe no mercado? Vou falar aqui um pouquinho de coisas que eu vejo. Por exemplo, RPA. RPA primeiro, né? Explicar para quem está assistindo aqui o que é RPA, né? Que é Robotic Process Automation, que é você utilizar robôs para fazer esses processos repetidos manuais. Não estou falando de robôs físicos, né? Estou falando que se, por exemplo, você entra numa tela do computador, você precisa preencher um dado na tela, o robô pode entrar e preencher esse dado na tela. Se você precisa entrar num site ou num banco para fazer uma consulta, o robô pode entrar no site, pode entrar no banco, fazer a consulta, trazer os dados e te colocar os dados, né? Então, fazer o RPA é uma coisa que evita erro, porque ele vai seguir sempre o mesmo processo, vai fazer do mesmo jeito, é repetidinho, ele não vai pensar, ele vai simplesmente agir e vai fazer aquilo acontecer. Aí você fala assim, nossa, isso aqui é incrível para melhorar o meu processo. Só que muitas vezes na hora de implementar isso daí, a gente vai encontrar algumas barreiras, né? Tanto barreiras cognitivas por quem vai fazer o negócio. Uma vez eu conversei com o André da Luptimize, ele falou que existem 3 tipos de ruídos, né, ou de frições que acabam acontecendo. Ele falou barreira de usabilidade, frição, né, de usabilidade, frição cognitiva e frição emocional. Né? A gente está falando sobre sites, né, performance de site. E eu acredito que a gente vai ter esses tipos de frição também quando a gente vai pensar em tecnologia. Então, às vezes, uma frição cognitiva de entender a tecnologia, emocional de se sentir capaz de utilizar aquilo, né? Se sentir, pô, tô capacitado para usar isso daqui ou não, né? E a de usabilidade de faltar um pouco de competência para usar a tecnologia de maneira adequada. Né? O que você acha que são as barreiras? Porque o que eu vejo acontecendo aqui, Dani? Às vezes você vai pegar, eu vou numa oficina mecânica, olho na oficina mecânica e falo, poxa, o cara podia automatizar grande parte dos processos que ele tem aqui. Mas o próprio cara da oficina mecânica, oficina mecânica não dá para automatizar, né? Eu falo, dá sim, cara. Se você fizer um esqueminha aqui, né? A gente tem um cliente que é na verdade é uma empresa de caminhão que mexe com freio de caminhão. Pô, se o cara na hora que vai executar um trabalho, ele tem um tablet, cada parte do trabalho ele vai dando um check no tablet,
Você tá tendo mais controle daquele processo, né? Mas às vezes as pessoas não conseguem ter essa visão do negócio. O que você acha que é a barreira? Você acha que só empresas mais avançadas vão conseguir usar isso ou qualquer tipo de empresa consegue usar? Eu acho que é amplo, né? Como que isso está muito ligado à parte de transformação digital, que foi um tema que ficou muito em alta, daí acho que gerou muita espuma, ele esvaziou um pouquinho e tá voltando, porque, cara, é inevitável tu buscar a transformação digital para ter eficiência, acuracidade, e no final do dia tu gerar dinheiro novo para tua empresa, que vai ser ou mais faturamento ou economia. Eu prefiro economizar, na verdade, é melhor R$ 1 economizado que R$ 1 ganho. Isso daí é algo que R$ 1 faturado necessariamente não significa R$ 1 de lucro. R$ 1 economizado é R$ 1 de lucro. Exatamente. Então, para o empresário é melhor gerar lucro. Então, o que eu vejo, cara, que é o começo, assim, dos problemas. Né? A companhia, às vezes, ela está indo bem e ela tem uma síndrome de achar que, cara, porque eu estou indo bem, eu não preciso melhorar. Então, também, tu vê os caras criando departamento de inovação na empresa. Eu não acho errado ter um departamento de inovação, principalmente para empresas maiores. Só que, cara, isso tem que estar na raiz da empresa, isso tem que estar na cultura, isso tem que estar no branding, isso tem que estar orientado à visão da empresa. Se eu tenho uma empresa orientada à visão de inovação, consequentemente é mais simples de eu evitar a imunidade corporativa. Que também tu chega lá, pô, o CEO tá super afim de fazer uma transformação digital, ponta a ponta na empresa, cai no setor de TI. Cara, se o cara do setor de TI é resistente, esquece, não vai para frente. O CEO pode querer fazer, mas não vai desdobrar. Então, o maior problema hoje no Brasil, acho que é a mentalidade, cara. É entender que tem muita ferramenta acessível e barata. Tu não precisa fazer um negócio estratosférico, né? Acho que o lema de pensar grande e começar pequeno é o mais correto para inovação. Tu não precisa fazer a companhia inteira. Pega um pedaço da tua empresa e fala, cara, beleza, atendimento, suporte, saque, começa a hiperautomatizar, utilizar a ferramenta de inteligência artificial em áreas que tu mexe no ponteiro rápido. E o investimento também não é colossal. Você bota um recurso e tu vê o ROI rápido. E tu vai fragmentando e dosando o restante desse esforço para tua empresa. Não dá para fazer tudo. O brasileiro ele tem dois problemas. É a ausência dessa mentalidade no início, de saber que, cara, não preciso ser gigante para fazer, mas a minha empresa tem que ser inovadora. E talvez a pressa de querer fazer tudo junto, cara. E aí tu não vai conseguir, daí o orçamento fica E aí absurdo. não faz nada, fica muito caro e trava. Aí ele trava. Ô Dani, e outra coisa, né? Inovação não é só necessariamente tecnologia, né? Não, cara. Defina inovação para você. Cara, para mim, inovação é a gente conseguir traduzir, né, ações dentro da companhia que vão gerar valor rápido de forma diferente. Então, não necessariamente é eu pegar e criar uma super plataforma. Não, cara, eu vou olhar os pontos da minha empresa que eu sei que está perdendo energia, que está sangrando e que eu não estou sendo tão eficiente. E vamos pensar, essa frase é batida, mas... Adorei essa frase. Traduzir ações que geram valor rápido de forma diferente. Exato. E não necessariamente é colocar uma IA para funcionar. A se ideia de mudar o jeito de fazer um processo, já, independente da tecnologia, já pode ser inovador. A gente tinha uma inovação lá no começo. Pois é, então, Né? inovação, as pastas rosa. As pastas rosa é inovação. Olha só, a gente... Eu contei isso num podcast ontem com... Não no nosso, né? Num podcast que eu fui entrevistado com o Theo Orozco. A gente estava falando de inovação e eu contei uma história, né? De quando a gente começou. Então, a gente começou o nosso negócio, ele era um negócio B2C, deu errado. Então, a gente teve que pivotar. E aí, a gente começou a trabalhar no B2B. Então, a gente tinha uma proposta de valor para o nosso perfil de cliente ideal. E aí, deu certo a proposta de valor. E a gente começou a trabalhar. Só que a empresa era pequena, era uma empresa endividada. Eu posso falar que a empresa estava quebrada, né? É que ninguém descobriu que a empresa estava quebrada. E aí, a gente continuou o jogo. Quando a gente conseguiu o primeiro grande cliente, a gente chegava de manhã... Eu comecei a fazer isso, depois passei isso, transmiti isso para o Rogério continuou. Então, pensa que a gente era um despachante, a gente faz documento de carro. Uhum. E aí você vai no Detran, num ambiente altamente machista, não machista, predominantemente, que a predominância são homens, né? Falar machista, enfim, pode ser que alguém entenda errado o que a gente está falando, porque a palavra tem sentidos e conexões e sentimentos, né? Um espaço masculino, isso, cara. Um espaço que só tem homem. Masculino. E aí, eu tinha que cobrar escanteio, né? Cabecear, fazer o gol, pegar a bola, colocar no meio do campo, sair tocando sozinho para mim mesmo para fazer o jogo. Então, o que eu fazia? Eu tinha que
fazia um rolê de manhã, chegava no Detran, dava a entrada, saía do Detran, ia no cliente, enquanto os documentos estavam saindo, ia no cliente, passava em 1, 2, 3 clientes, resolvia um monte de coisinha em banco, ia à Secretaria da Fazenda, tinha que voltar no Detran, pegar os documentos prontos. Como funcionava a dinâmica lá? Pastas. Então, você pegava pastas e você ia nos departamentos e jogava pasta. Setor de multa, joga pasta de multa. Setor de IPVA, joga pasta de IPVA. Setor de remarcação de chassi, setor de remarcação de motor. Você vai indo nos setores e vai jogando as pastas. E as pastas eram todas pretas ou azul. E aí, quando você vai chegar para procurar a tua pasta e as pastas eram todas iguais, você vai procurar a tua pasta, você fica 2 horas procurando pasta. Você fica numa fila esperando sua vez para procurar a tua pasta, né? O que eu fiz? Percebendo que era isso, eu fui lá e mandei fazer uma pasta rosa. Mandei não, comprei uma pasta rosa. Comprei uma pasta rosa. O que começou a acontecer? Primeira coisa, de chegar, bater o olho, eu já sabia onde estava a minha pasta. Não precisava ficar procurando, né? E aí, como era um ambiente masculino e eu tinha uma pasta rosa, as pessoas olhavam para mim e vinha aquelas piadinhas lá, né? Ô, frutinha, tá aqui tua pasta. E aí os caras acabavam trabalhando para mim, porque eu não precisava ficar na fila. Quando os caras viam a pasta e falavam, olha o cara andando com pasta rosa, né? E aí fora os palavrões, os xingos que eu usava. Mas, eu tinha pressa, eu tinha que fazer as coisas rápidas, né? Eu não podia ficar o dia inteiro ali, encostado lá e contando piada. Então foi uma inovação, né? Era uma inovação. Eu ia lá e pegava, eu chegava lá, eu nem precisava pegar minha pasta. Os caras, para poder tirar um sarro da minha cara, pegava a minha pasta e falava assim: tá aqui tua pasta, frutinha, e enfim, outros nomes que você pode imaginar, você que tá ouvindo aí. Eu só pegava a minha pasta e falava: deixa eu ficar quieto, que eles não sabem o quanto eu estou economizando de tempo aqui, otimizando o que eu tenho que fazer. Essa foi a inovação que a gente fez lá. E o Rogério, quando o Rogério chegou, eu falei: Rogério, nunca conta isso para ninguém, cara, senão daqui a pouco vai ter um monte de pasta rosa aí vai dificultar a nossa vida. E a gente levou a vida assim um tempão, né? Fui frutinha por muito tempo. Não, mas tu vê, cara, esse é o exemplo prático de que inovação não precisa de tecnologia, tu não precisa de muito investimento, cara. Então, acho que esse também é o segredo. As pessoas querem fazer coisas monumentais, não sabem ser preciso, onde eu coloco um recurso e volta rápido. Então, o empresário não precisa ter medo, falar, pô, vou ter que despejar muito dinheiro, vou ter que captar recurso externo para fazer, me endividar. Não, cara. Cria um comitê, não precisa de um setor. Cria um comitê de pessoas que são mais disruptivas e começa a pensar melhoria e bota em prática. E aí E você aí começa a inovar. Aí eu quero falar o que você começou falando, né? A inovação tem que estar na raiz. Se tiver no sangue, na cultura das pessoas, em conjunto com o time, a gente vai encontrar coisas que podem trazer inovação e não necessariamente necessitar de um caminhão e nem de um carrinho de mão de dinheiro, né? Às vezes, com pouquíssimo investimento, você consegue trazer coisas que podem gerar muito valor. É bem parecido com growth, né, cara? Os caras chegam, pô, e aí como é que eu faço pra empresa crescer? De novo, tem parte da cultura. Se tem uma cultura que busca crescimento, consequentemente, embaixo vai acontecer. A inovação é análoga. E a galera confunde muito as coisas. E abstrato hoje, como é que ela trabalha? A gente entende os BOs de rua do cliente, o que está acontecendo de dor. Normalmente começa num assessment, escolhe-se uma área específica, e a gente trabalha com a organização dos processos, dos dados e depois com a parte de hiperautomação. Então, uma jornada que é um playbook, que ele é repetitivo. Dá para fazer na organização inteira? Dá. Só que eu não sei se é interessante. É melhor tu resolver um setor e vai para o próximo. Porque depois esse aqui tem que ficar em manutenção e otimização. E aí você vai para o próximo e vai fazendo esses setups e organizando. Então, a gente tem case mercado financeiro, tem case em telecom, em empresa de infraestrutura. Todas elas são, pô, desde construtora, que infraestrutura, que pega a licitação de Petrobras até empresa da Faria Lima. E dá fazendo os dois, né? E a galera fica resistente, acha que, não, será que é para mim? É para todo mundo, cara. Senão você vai ser atropelado por um concorrente que vai existir há menos tempo e ele vai ser mais eficiente que você. Sem dúvida. E inteligência artificial? O que vocês estão fazendo hoje com inteligência artificial? Isso aí vem bastante da nossa parte de startups que a gente investiu. Então, a gente é investidor de uma startup que, inclusive... Quantas startups vocês têm investido hoje? Tem 5 startups investidas, cara. E uma que a gente investiu era voltada só para inteligência artificial generativa. E a gente pivotou o produto para que ele seja um produto de copilotos corporativos. Então, você vai criando um case prático que a gente tem que é bem legal, né? São 25 agentes de inteligência artificial que já estão trabalhando dentro da companhia no dia a dia das pessoas lá dentro. Então, tem o head de RH, tem o head de compliance, tu vai simulando essas personalidades que têm atitudes que
podem ser colocadas dentro de uma inteligência artificial e vai liberando isso. A gente trabalha, essa é a que a gente tem mais, né, trabalho direto, tem a Nauk também, que é a parte de inteligência artificial como um copilot de growth, mas da onde que ele origina? Primeiro organizando os dados. Então esse é sempre o começo, cara. Não dá para trabalhar com inteligência artificial de forma efetiva se tu não tiver uma empresa que está organizando seus dados. O critério tá no dado, né? Tá, se o dado tá ruim, cara, a saída vai ser pior ainda. Então tu não pode investir em hiperautomação e inteligência artificial se tu não fizer o dever de casa, cara. Vai dar errado. E é complexo ou é simples? Cara, essa pergunta é complexa. É complexo? Não, a pergunta é A complexa. pergunta é complexa, porque depende do setor. Então, tudo depende da quantidade de dados transacionados. Então, a parte de atendimento, eu acho que é uma questão muito legal, assim, das empresas começarem a buscar ferramentas nesse sentido, porque tu consegue, desde ferramentas mais simples de chatbot até um negócio um pouco mais, né, rebuscado, assim, em questão de tecnologia. Eu não diria que é simples e não é complexo, mas é uma jornada que ela não acaba e tem que ter persistência, cara. E não desistir, porque senão você volta pro início. Dá um exemplo de projeto de inteligência artificial que trouxe... Você falou desses 25 inteligência artificial. Que tipo de ganho isso daí traz para quem está fazendo? Bom, bem legal. Esse é um case do mercado financeiro. Então, como é que começou o trabalho lá? Primeiro que eles tinham várias operações que foram adquiridas, eles fizeram aquisições inorgânicas. Então, são sistemas que são diferentes, são processos diferentes. Então, a gente começou com uma fundação de dados, que é o nosso produto que se chama Data Hub. Data Hub ele é uma infraestrutura onde eu consigo fazer a ingestão de diversas bases de dados, sejam do cliente ou externas, que façam sentido, e se organiza esses dados de uma forma que um modelo possa trabalhar em cima disso. Aí depois, a gente foi entendendo quais as áreas a gente deveria criar um copilot. Então, o RH. Cara, o RH numa empresa que tem 50 funcionários ou tem 300 funcionários, ele recebe muita coisa repetitiva. Pô, quando é que é minhas férias? Como é que funciona o meu bônus? Então, a gente foi criando todo esse protocolo no RH. E aí, logicamente, um copilot de RH ele vai responder de acordo com as regras daquele negócio que vão sair daquele data hub organizado. Aí depois, a parte de compliance também é extremamente repetitiva, mercado financeiro, tem CVM, tem que seguir aquele playbook, senão não funciona. Quantas perguntas ou quantas coisas travavam porque o compliance não respondia no tempo hábil? Agora eles chamam um copilot, que o copilot vai responder para eles. Defina o que é um copilot. Eu estou imaginando o que é, mas o que é um copilot? Não, por exemplo, você deu o exemplo do RH. Então, poxa, sou funcionário, estou querendo tirar férias, já estou 1 ano e 2 meses, quero saber quando eu posso tirar, quando eu posso solicitar. Em vez de conversar com o RH, eu entro ali Você tem no WhatsApp? no WhatsApp ou, enfim, num aplicativo dentro da empresa, numa intranet e coloco lá, solicitar as minhas férias. Exato. Aí ele já me vai falar, você quer 20 dias, quer vender 10, quer 30 dias, quer 15 agora, 15 depois, respondo. E aí ele já fala, as datas são essas. Isso é um copiloto. Ele tá bem o seguinte, tem lá um diretor de compliance, tem um diretor de RH que estão fazendo 1 milhão de tarefas. Tudo que é repetitivo, ele tem um apoio, que é uma inteligência artificial que ela pode acompanhar e resolver aquele BOzinho enquanto ele está fazendo algo mais estratégico. Essa parte do RH é bem simples Nunca tinha pensado nisso. Não é nem uma inteligência artificial, né? É olhar para os parâmetros e falar, olha, eu tenho essas datas aqui. Mas o grande Disponibiliza. problema é por isso que ele fala dos dados, porque o grande problema são os dados organizados para a inteligência verificar o parâmetro. Exato. Porque aí ele não coloca 2 caras vendedores do comercial ao mesmo tempo de férias. Ele faz uma oferta do que tá fora desse range, né? Exato. Ele pode falar assim, Daniel, ó, esse dia que você tá querendo férias aqui, o Rogério já vai estar de férias. Então eu acho que vai ser ruim para a empresa sair os dois ao mesmo tempo, né? Você consegue se adaptar para ficar nesse dia aqui? Mais ou menos isso ele pode fazer. Isso, e por isso que tu usa inteligência artificial generativa, para que a conversa siga em linguagem natural e não seja um negócio travado. Pô, você falou um negócio que o chatbot não entende, ele não te responde. Então, tu usa um modelo de inteligência artificial generativa, tu vai ter todas as regras de negócio, os parâmetros da empresa, os status do que está acontecendo. O operacional vai chamar aquela pessoa, aliás, aquele agente de inteligência artificial, e ele vai responder e vai dar o segmento. Então, um exemplo legal para o mercado financeiro é a parte de clipping de news e etc. Os caras sempre acompanham, Bloomberg e outros. A parte de economia, macroeconomia, influencia no que está acontecendo no mercado financeiro.
Então, eles têm lá, né, agentes que estão olhando o que está acontecendo e vão dando reportes para os analistas, isso tudo em tempo real. Então, poxa, antes era o cara com 2 telas, aí ele ficava olhando lá a Bloomberg. Agora não, o que é relevante já recebe para ele, por exemplo. Então, eles são formas de tu trazer, né, os copilotos para o dia a dia e que, cara, as empresas, né, a inteligência artificial chegou muito no B2C, mas não no B2B. Ah, quer dizer que a minha empresa pode fazer por conta própria? Pode, cara, mas é muito mais simples a gente entrar lá, entender o diagnóstico, montar a solução, acoplar, treinar todo mundo e vai embora. Por exemplo, dá pra fazer isso. Ó, minha namorada tem cartório. Dá pra fazer isso num cartório? Tipo, o cara quer fazer a escritura. Ele chega lá e fala, fazer a escritura. Quem é o comprador, quem é o vendedor, qual que é o lote, qual que é o tamanho, qual que é o número da matrícula, qual que é a condição, e ele analisa aquilo e fala, ó, tá faltando isso, aqui não pode ser desse jeito, é melhor ser desse jeito. Ele faz isso. Sim, esse daí é um dos modelos que não tem como ser muito criativo num cartório, porque é regra, ele é protocolo. Então, maior parte daqueles processos repetitivos tu poderia fazer através de hiperautomação e com inteligência artificial junto. Só que, de novo, para onde começa? Nos dados. Senão não vai fluir, não vai rodar. Vou dar um exemplo legal. Assim, a gente estava avaliando um mercado que eu acredito que vai crescer é a monetização de ativos judiciais, né? Cara, o precatório ficou em alta, mas eu vejo que a gente vai ter uma indústria aí que vai estar comprando ativos judiciais, sejam trabalhistas ou a parte de consumidor, aquilo que tu sabe que é causa-ganha, né? Tá tendo um movimento de que agora fundos de investimento estão comprando esse seu ativo para ele até o final do processo, ele ganhar, ele te paga com deságio. Como é que essa galera faz? Se perder, ele assume o risco. Ele assume o risco, mas tem causa que é muito que por jurimetria, que é uma análise de estatística, tu vai... Jurimetria, cara. Jurimetria. Esse é um termo, e é já antigo esse termo. Pois é. A jurimetria é a capacidade de tu analisar um processo e tu ter um score em cima dele, se ele é um processo de causa-ganha ou não, né? E aí tu vai pegar a jurisprudência, tu vai pegar o que está acontecendo. Só que todo esse processo, cara, vamos supor, essa galera que está comprando ativo judicial, eles fazem o seguinte, eles têm... O deságio é muito grande, né? Eles pagam 50% de deságio. Só que às vezes essa pessoa nem ia entrar direito na causa ou ia desistir. Mas o que os caras têm? 20, 30 escritórios espalhados pelo Brasil. Quando chega uma causa que é semelhante àquilo que ele se interessaria em comprar o ativo, o escritório liga para ele e fala, chegou uma causa aqui, você quer comprar o ativo? O advogado negocia. Só que é reativo, né? E hoje existem as APIs, onde tem acesso a todos os processos judiciais do Brasil. Vamos lá. Se eu tenho todos os processos judiciais do Brasil, eu consigo fazer um filtro, ver aqueles processos que têm características específicas que me atendem, e eu coloco um modelo de inteligência artificial para ler o processo e fazer mais um crivo de análise. Chegaria na mão do humano depois de 3 camadas de análise. Aí o cara pega e compra. Isso é uma aplicação de copiloto para comprar ativo judicial e que eu acredito que vai ser uma tendência, cara. É porque você pode chegar imagina, você chega no advogado e procurar, eu quero fazer essa ação aqui. Ele olha e fala, olha, você pode fazer essa ação de 2 formas. Uma, você entra com o processo, espera 5 anos e tal, e tem uma chance de 90 mil. Ou eu te pago 30 mil reais agora e eu vou cuidar desse processo para você até o final. Não é o advogado. Não é. Mas isso, o fundo que põe o dinheiro, né? Exato. E, cara, no final do dia, para a pessoa que o acesso à justiça no Brasil é reduzido, né, cara? A gente vê que, pô, quantas vezes tu sabe que é um processo ganho que tu ganharia e tu fica com preguiça? Sei lá, companhia aérea, cara. Pô, toda vez que dá uma... mas também tem aquele negócio que bumbum de neném, cabeça de juiz, ninguém sabe o que sai, né? É. Então esse ganho... Cara, mas tem muita previsibilidade, assim. Então, para a parte trabalhista, para a parte de consumidor, são coisas bem... Cara, que tu olha... Lógico, tem um risco. Cabeça de juiz o cara acordou um dia ruim e pode dar errado. Mas isso é um modelo que, pô, a gente está quase pensando em montar só um negócio desse, entendeu? Que a gente faz toda a triagem e vai vendendo para os fundos. Não sei até que ponto isso vai ficar disponível, porque pode gerar alguma complicação, ver que o mercado ficou, entre aspas, tu prostitui o mercado jurídico, porque as pessoas não vão mais estar indo atrás de direito, mas sim de dinheiro propriamente dito. Mas é uma forma bem direta de como que um copiloto e um modelo poderia de dados, ajudar, né? Exato. Sabe que esses dias eu precisava analisar 2 contratos e eles eram muito parecidos. Cara, eu fiz isso aí, ó. Coloquei num... E aí GPT. trouxe as principais diferenças de um e outro, mas é segundos, né?
Exato. Ele faz essa análise toda que você está falando e te dá respostas e ele pode ativar os processos. É isso que você fala de hiperautomação, né, Dani? Isso. Você não depende nem só de ler a análise e tomar a atitude. Através da análise, com Já os dados toma que ele atitude. tem, ele já toma a próxima atitude, que seria encaminhar para o advogado a fazer o contato com o cliente, por exemplo. Isso é hiperautomação completa. Então, eu vou tanto trazer a leitura do que está acontecendo naquele movimento, que ele já tem parâmetros a serem analisados, e ele vai tomar Vai ações. disparar o RPA. Daí ele faz ações. Aí ele faz ações em cima disso. Pode ser por RPA, ou pode ser por uma inteligência generativa, que vai se comunicar, porque não seja um comando 100% direto. Tem várias formas, cara, mas o raciocínio é esse. E é para aí que a economia tem que avançar, cara, para a gente ganhar eficiência. Né? Eu penso o seguinte, a China, né, é um país que, cara, eles botaram na cabeça deles lá que eles vão ser a nação potência em inteligência artificial. Estados Unidos, um caminhão de dinheiro sendo despejado nisso. Porque, cara, se a gente depender de uma regulação de IA, que sabe-se lá quando vai vir para fazer direito, cara, a gente vai ser atropelado. Daqui a pouco começa... Não sei quanto tempo vai demorar isso, mas para mim é um pouco... passa isso no meu imaginário. É que se eu não vou mais ter barreira de idioma, porque eu vou ter inteligência artificial que faz a tradução automática, o que impede daqui a pouco de, sei lá, empresas chinesas com muito potencial de investimento, de tecnologia, comecem a fazer trabalhos e substituir pessoas do dia a dia aqui. Do dia a dia no Será Brasil. que já não acabou a barreira de idiomas, não? Já acabou. Já acabou, Já né? acabou. Já acabou. Não tem mais. Com o celular na mão, tem coisinha que você põe no ouvido e tal, mas com o celular na mão já acabou a barreira. Isso. E aí eu não vou mais falar com uma pessoa, tô falando com uma IA. E aí, cara, a gente aqui batendo cabeça para fazer o básico, os caras vão começar a tirar mercado aqui. Quem que tá na vanguarda Inteligência artificial no Brasil? no mundo? Cara, no mundo a gente tem a vanguarda. Acho que todo o processo que a gente está vivendo hoje, ele deriva muito do trabalho que a NVIDIA fez para criar esses hardwares, né? É porque o desafio de Era verdade a capacidade não era de o software, né? processamento, Era o hardware. processamento. Exato. Então, acho que a gente tem que ser muito grato a todo o trabalho que a NVIDIA fez e no qual virou a empresa mais valiosa, né, cara, das tecnologias aí, de bolsa, etc. Os caras tiveram uma valorização surreal, corrigiu um pouquinho. Ah, a NVIDIA que é o meu amigo, mas você viu, dá um Não, zoom e o out. pico? Dá um zoom out aí no gráfico e entende o que aconteceu. Né, logo depois, cara, né, se não fosse OpenAI também para disponibilizar em massa B2C, disseminais de forma B2C, a gente não estaria tendo todo esse movimento B2B atrás da inteligência artificial. Então, acho que NVIDIA e OpenAI são os principais, né, pontos focais aí, pelo menos dos últimos 5 anos e para os próximos 5 anos. Olha uma questão como o timing, né? O tempo, a hora certa é importante. Eu tive um amigo que trabalhou na IBM. E ele trabalhava com inteligência artificial na IBM. Já faz mais de 10 anos. Bem mais de 10 anos. E uma das coisas que ele falou, cara, a gente tem um tremendo de um produto, porque se você for pensar em inteligência artificial, se você for pensar uma coisa que, teoricamente, remete nos primórdios, para mim era o Watson, né? Era o Watson. Então, eles tinham as soluções de inteligência artificial. Ele falou, cara, a gente tem uma tremenda de uma solução, só que não é a hora. Isso ele me falou há 10 anos atrás, ainda não é o momento do negócio. Ele saiu frustrado, né? Ele migrou, saiu da IBM, foi para a Oracle, depois foi para uma outra companhia. Porque, apesar de entender que ele tinha um tremendo produto, né, era o produto certo no momento errado do mercado. Produto certo no momento errado. Hoje eu acho que a gente está no momento certo de ter esse tipo de produto, né? Total, cara. E aí, mas a IBM avançou muito na parte de computação quântica. Então, que vai ser um ciclo de disrupção absurda. O que é inovação quântica? Explica aí. Computação quântica. Computação quântica. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o hardware ele é o grande desafio para a gente chegar na superinteligência artificial, que é algo que começa a entrar naquelas nuances que preocupam pessoas que acreditam em filmes distópicos de ficção científica, que seria a gente perdendo o controle para as máquinas. Então, com computação quântica, vai me falhar conhecimento mais técnico, mas a gente passa a ter um nível de processamento que nenhum computador acompanha. Inclusive, o grande desafio de um computador quântico era ele se manter ativo por, sei lá, 1 mês. Porque ele sempre implodia, de tanto processamento ele dava errado. E a partir do momento que eu vou ter a computação quântica, no qual só as big techs devem ter acesso hoje, ou o governo de alto nível, não vai ser algo que vai chegar para a gente, tá aqui meu computador quântico, ele processa bilhões de
trilhões de parâmetros por segundo. Com isso, eu vou ter um corpo para sustentar a superinteligência artificial. Então, IBM, Apple, todos esses caras, o nível de pesquisa deles agora é para hardware. Que tu tem os modelos abertos de inteligência artificial. O problema não é mais o software. Eu preciso agora de hardware. Com hardware, a gente vai dar saltos absurdos. E aí, sim, com computação quântica, a gente tem que começar a se preocupar com a parte ética do que vai acontecer. Cara. Exatamente, porque aí a gente passa a ter, eu imagino aqui na minha cabeça, né? A gente passa a ter aquele lance do sistema observar, né? Porque hoje qual que é a diferença? Pela capacidade de processamento, o sistema não observa, né, Dani? Eu tenho dificuldade de explicar isso, mas o sistema não observa. Quer ver um exemplo? Você fala assim, Alexa, liga a luz. É uma inteligência que ouve, transforma a voz num dado, que processa e volta isso tudo em milissegundo. Mas se você falar, acende a luz da sala e apaga a da cozinha, ela não consegue fazer, porque ela não observa. É um comando, uma resposta. Um comando, uma resposta. E quando você pede para a inteligência, você manda um comando gigante, ela faz tudo. Depois que ela te devolve o comando, ela para. O quântico não. O quântico observa. Ele te dá o comando, observa o comando e faz o próximo. E aí, por isso que ele implode, né? Que é o que o ser humano faz. Enquanto eu tô te falando aqui, você tá processando. E você consegue me devolver, eu te devolver. E isso acontece, que é o que a máquina não faz. O quântico vai processar o próximo. Por exemplo, os lados bons da computação quântica. Dificilmente vai ter alguma doença que a gente não consiga decifrar, seja para uma vacina ou para um remédio que a cure. Porque no final do dia é teste e erro, teste e erro. Se eu tenho computação quântica com modelos de inteligência artificial, eu vou conseguir resolver praticamente... Em alguns segundos ele vai fazer todos os testes. Todos os desafios. Um ponto ruim. Cara, eu também posso criar uma bomba atômica. Ou eu também posso quebrar blockchain. O blockchain é inviolável. Pô, não sei, cara. Eu não sei se o blockchain... Até alguém violar. Ninguém vai quebrar o blockchain lá do Bitcoin. Eu sou investidor de criptomoeda há tempo, acredito no modelo, sou entusiasta, só que eu não sei se ele resiste a um computador quântico muito potente com um sistema de inteligência artificial muito avançado. Porque, teoricamente, quanto tempo vai demorar para ele fazer todos os testes? Aí você coloca os desafios. Quanto tempo ele demora para resolver os desafios? Mais 4 milissegundos? Exato. E aí tu entra num... Esse é o ponto da discussão que deve estar sendo trazido em pauta, assim, não o que o Brasil está indo nessa direção, tem que regular. Não, bicho. Como que vai funcionar quando eu tiver hardware de alto nível disponível para as pessoas? Cara, isso já está sendo pensado há muito tempo. Para quem assistiu o Oppenheimer aí, o desafio dos caras em fazer a bomba era a preocupação da bomba se espalhar, porque não ia ter fim o processamento da explosão, né? Tinha o gás lá, que ela ia liberar, esse gás circundava a Terra, podia explodir tudo. Que é o grande mistério do quântico também, porque ele vai se espalhar, é quântico, né? Ele tem ele precisa de menos capacidade de processamento para processar muito mais e com um nível de detalhe muito pequeno, né? Exato. E aí, cara, assim, de novo, a gente não tem como negar a inteligência artificial, o que a gente tem para fazer. Cara, tem que abraçar essa onda. E também acho que as pessoas não têm que achar que tudo é inteligência artificial, tem que saber a hora de usar, se eu estou pronto para utilizar, se eu tenho meus dados organizados, se meus processos são eficientes, se eu tenho uma lógica de como que isso vai se desdobrar no futuro, que não seja vaidade. Porque também, o que vai acontecer? Uma correção de valuation, né? A gente viu muito dinheiro despejado em iniciativas de inteligência artificial. Quantas estão dando retorno? Poucas. E tu vai passar por um outro ciclo de correção de disponibilidade de capital. Então, pandemia. Muito capital injetado no mercado. Valuations de múltiplos absurdos. Pô, beleza, porque a economia real tinha travado, eles disponibilizaram para a economia digital, tecnologia de disrupção. Mas não bateu os valores. Só que o mercado financeiro não trabalha com expectativa, ele precisa de retorno. Aí corrigiu. Agora a gente está no frenesi da IA. Disponibilizou muito capital. Pessoas com PDF levantando dinheiro absurdo. Não está entregando, não está gerando ROI, não está chegando lá. Vai corrigir. Inteligência artificial não funciona. Não, cara. De novo, o mercado ele trabalha com essas oscilações. Vem muito capital, muita promessa, não bate. Não funciona, vai para o próximo. Não é assim. A inteligência artificial veio para ficar e ela vai ser um integrador das últimas tecnologias que foram lançadas, tanto tecnologias quanto mudança de comportamento. Então, o que a gente viu no último tempo? Blockchain. Depois, NFT, que são as propriedades intelectuais registradas em token. Aí, o Real World Assets, é eu pegar e começar a tokenizar
sei lá, saca de café, etc. Metaverso, inteligência artificial. O que vai agregar tudo isso e deixar funcional? A inteligência artificial. Que o metaverso, muitas pessoas, o metaverso não Já foi. não aconteceu, né? Cara, tá acontecendo. Esse é o ponto. Tá acontecendo? Ele tá acontecendo. E para Gente, ó, aplicação. eu não sei se tá acontecendo. Desculpa aqui, Dani. Eu não sei se tá acontecendo esse negócio de metaverso ou não, mas eu sei que tá acontecendo o negócio da YupChat. YupChat é o nosso patrocinador. YupChat é uma solução de mensageria, onde você consegue unir toda a comunicação da sua empresa numa única solução. Então, imagina o seguinte, lá na tua empresa você tem o funcionário que atende teu cliente pelo WhatsApp. Ele está atendendo do telefone dele, né? No dia que ele for embora, o que ele falou com o teu cliente? Você não sabe, perdeu a comunicação. Ou alguém que está respondendo no teu Instagram ou no teu LinkedIn, né? Tem hora que o pessoal usa o CRM, tem hora que não usa, vai direto no celular. Com a YupChat você resolve todas as suas soluções de mensageria, enfim, de maneira prática, de maneira fácil, usabilidade muito legal. E eu vou pedir para vocês, a gente vai deixar o link aqui no chat para você acessar e fazer uma avaliação gratuita. YupChat é até bonito falar, né? É omnichannel, né? Omnichannel. Multicanal. Ele vai atender você em todos os canais. Então vai lá, conheça a ferramenta, faça uma avaliação gratuita. Eu gosto desse negócio de avaliação gratuita, que primeiro você usa, tem resultado e depois você decide se você compra ou não. Faça a sua avaliação gratuita do YupChat, Business Communication. É isso aí, não perde tempo. Clica aqui no link que está na descrição desse vídeo aqui que você vai ter acesso a YupChat. YupChat. Muito bom. Então, voltando para o metaverso. E o metaverso deixou de existir? Existe ainda? Ou agora pode ser que tenha uma grande chance? Cara, de novo, ele passou por um erro cognitivo de expectativa de fundador e de venture capital. Então, vieram aqueles super projetos, os mundos independentes, aí camarada comprando terreno por milhão, celebridade entrando. E aí todo mundo falou, pô, isso aqui não... Um efeito manada. E que, cara, se tu parar pra pensar, o metaverso ele já estava disponibilizado, principalmente pra galera gamer, há muito mais tempo, assim. Então, as comunidades de... Cara, vai lá, Free Fire, todos esses são joguinhos que eles já simulam metaversos, tu não precisava criar o sandbox pro, sei lá, quem comprar um terreno e ele tá no metaverso. E o que aconteceu? A galera ficou apavorada e falou, não, agora a gente vai viver dentro de um óculos, a gente vai perder o contato no mundo físico. Cara, sempre que tu escuta, como é que eu posso dizer, esse ruído de pessoas indo contra a tecnologia porque ela é eficiente e tem alguma coisa, algum interesse para desviar. Mas o metaverso ele começa a ser útil para aplicação empresarial. E eu acredito no metaverso centralizado e não no descentralizado. Ou seja, eu não acredito nesses mundos abertos que eu vou lá, compro um terreno, boto a minha loja da Samsung para estar lá dentro, que foi um exemplo, um case grande. Cara, olha a quantidade de tráfego de pessoas que eu tenho que ter lá dentro para essa loja ser rentável. Isso é muito mais fácil comprar no e-commerce. Por que eu vou entrar no metaverso para comprar no e-commerce? Pô, quem tem óculos? Quem tem óculos aqui? Você tem óculos? Não tem. Então, não disseminou, não. A condição de temperatura e pressão e talvez a frição, a barreira de usabilidade, né? Exato. Só que aonde a gente entra? Pô, eu tenho uma indústria e eu quero fazer simulações da minha indústria. Como que é a forma mais fácil? Eu vou simular várias plantas ou eu vou montar no metaverso? Isso é um metaverso centralizado, construído para ela, com uma aplicação início, meio e fim. Ou vamos supor, tem um cliente... A gente tem uma aplicação de metaverso. Então esse é um case super legal, né? Uma câmara de comércio, país relevante, está criando o hub da sua câmara no metaverso. Ou seja, vai ter as exposições lá dentro, vai ter os eventos lá dentro, não preciso do óculos, ele funciona no desktop, ele funciona no mobile. Isso é uma aplicação com início, meio e fim. Então, de novo, não é mundos abertos, eu vou me encontrar lá dentro, eu vou parar de viver a minha vida aqui, vou estar dentro do metaverso. Não, mas eu vou ter um evento específico dentro do metaverso, que aquilo vai estar conectado com uma inteligência artificial. Mas os extremos fazem parte, né, Dani? Porque aí vai lá no extremo, entende o maior problema, o menor problema e chega no equilíbrio e aí começa a usar para uma coisa que realmente funciona, né? Que nem tokenizar a safra de café. Aí você fala, pô, mas e o café? Alguém tem que beber o café, a gente tem que plantar, tem que colher. Legal, mas cria-se algo paralelo para a circulação da economia. Total, cara. E funciona. Essa parte de real world assets aí é um negócio que é muito quente, né, cara? Porque a parte imobiliária, a parte de commodity. Cara, se tu sabe utilizar uma operação em token para isso,
cara, tu vende muito mais, tu tem um imóvel, posso ter para 10 caras ali dentro. Ah, mas não é como um fundo? Não, cara, porque o imóvel é teu e tu rateou ali em cotas e as pessoas têm. Só que o que me impressiona, cara? Para mim, tudo isso é meu dia a dia. Acho que é porque a gente trabalha com inovação e transformação digital. Só que o que circula para o meio é essa informação negativa. As figuras. E no fim a gente tá voltando nos fundamentos, né? Sabe o que eu vejo a tokenização de produto agrícola, por exemplo? A ação do telefone. Nossa, fui velho agora, hein? Lembra que você comprava o telefone, você não sabe disso, né, Dani? Mas você comprava ações da sua linha telefônica, você comprava a sua linha Era um telefônica. plano de expansão que você pagava ele sem ter o telefone. Pagava o plano alguns anos. Até um dia que você era sorteado e você tinha a linha telefônica. E aí você tinha a linha telefônica, né? Aí você paga pelo uso da linha, mas você tinha ações da companhia telefônica, porque você estava financiando a expansão da rede telefônica. Enfim, era uma parada mais ou menos. Não sei se era isso, porque Aí era novo, mas... você vendia as ações e continuava com a linha. Você vendia a linha e o cara que comprava a linha de você ainda te alugava o telefone. Aí você pagava o aluguel da linha e mais a conta de uso do telefone. Até que isso acabou. Aí se você for ver aqui, ó, tokenizar uma safra de café é a mesma coisa. É as ações do café para garantir, aí não falta dinheiro para produção, a economia está circulando e você está garantindo o processo funcionando e tá diluído esse risco, né? Mas será que isso vai acontecer, Rô? Eu acho que já está acontecendo. E tu vê uma coisa que é engraçada, né, cara? No final do dia não se cria muita coisa. Tu só ressignifica aquilo que já existia, talvez num modelo um pouco mais arcaico, por assim dizer. Então, cara, tokenização nada mais é do que forma de compra coletiva para alguma coisa, ou um modelo de expansão de telecom mais antigo, né? Sei lá, agora inteligência artificial generativa, cara, esses são modelos que estão sendo ressignificados, ninguém está criando nada do zero. A natureza, ela tem essa lei implacável, cara, não é só para a parte orgânica, é para a parte social. A gente não cria as coisas do zero, a gente ressignifica de acordo com aquele movimento social daquele momento. Então, a gente está num período agora, cara, que eu sinto que a gente está indo para 2025. Ou seja, né, olha que louco como era 2010, 2015, 2020, 2025. Cara, esse salto para 2030, na minha visão, humilde opinião, é a consolidação de todas essas tecnologias acessíveis e que você não vai mais poder pensar modelos de negócio sem isso. Pô, qualquer pessoa agora que quer criar sei lá, vou abrir uma construtora. Pô, cara, já bota o modelo de venda tokenizado dentro. Não tá falando de um negócio tão novo. Porra, a tokenização imobiliária já tá se discutindo há quanto tempo? Daí você vai abrir uma construtora agora em 2025 sem tokenizar? Não faz nem sentido começar sem tokenizar. Mas é o que a galera faz. Então, eu vou montar uma empresa de atendimento outsourcing com pessoas, não com inteligência artificial. Então, vai ter que consolidar essas tecnologias. 2030 a gente vai viver uma realidade onde não vai ter espaço para amador, vai sobrar os bons, né, cara? E acredito que a gente vai sofrer interferência internacional, porque o nosso mercado é gigante, cara. Nossa moeda é fraca, mas o mercado é gigante. E vai ter outlier entrando aqui e pegando o nosso mercado, cara. E aí os melhores vão sobreviver. E a velocidade com que dá esses saltos, né? Eu tava conversando no carro de manhã com a Dai, e aí a gente pegou um negócio no Detran, olha que interessante, para pensar nisso. Sei lá, por quanto tempo, 100 anos, 150 anos, eu não sei quanto tempo, o documento era um papel verde, uma hora marrom e tal, mas era um papel. E quando a gente começou, em 10 anos, mudou 4 vezes o jeito que é. Ele passou 50 anos do mesmo jeito, 100 anos, e depois em 10 anos... uns 40 do mesmo jeito, né? E aí depois, em 10 anos, ele mudou 3, 4 vezes para ser o digital que é agora. E ficou não tem no mais jeito documento totalmente... físico, E não existe mais documento. Mas por 40 ou 50 anos foi do mesmo jeito. A curva da inovação né? Você vai criando um produto, ele vai entrando em escala, até o momento que ele perde a relevância, ele entra no declínio. Só que isso aqui demorava. Aqui tu falava de um delta de 10, 15 anos. Cara, isso aqui tá reduzindo pra caramba. Aí voltando pra marca, olha que engraçado, cara. O Itaú foi uma empresa que ele teve uma marca durante muito tempo, que era aquela marca do Itaú. Se eu não me engano, nos últimos 10 anos eles já fizeram 2 rebrandings, cara. Então, o período de atualização até da tua marca tá tendo que ser mais ágil, porque tu perde a relevância muito rápido.
Então, o ciclo de inovação tem que ser constante. Não adianta eu só ter uma área de inovação. A minha empresa tem que respirar a inovação, enxergar a inovação e viver a inovação. E quando a pessoa entrar na sua empresa, ela tem que olhar e falar, essa empresa é inovadora, hein? Exato. E aí a galera começa a inovar quando eu já passei do período de aceleração, eu já estabilizei no meu platô e eu começo a perder relevância. Só que, meu amigo, se começa a inovar aqui, esquece. Tu vai colher um resultado de anos e tu não vai conseguir salvar. Então, a questão é tu conseguir sempre ter esses saltos de relevância, inovando na marca, na experiência, em produto. Não precisa inovar só em produto, só em marca. Cara, vai soltando coisas que dentro da tua organização fazem tu se oxigenar e ser relevante. Acho que a palavra para 2030 é relevância, cara. Porque vai estar acessível. Todo mundo vai ter acesso a um modelo de IA, a um modelo de dados, a não sei o quê. Vai comoditizar isso, vai virar commodity. Mas como que eu uso essa commodity para eu ser mais relevante que o meu concorrente? E é a inovação contínua, cara. É muito louco, né? Eu tô com medo. Mas é inevitável. Isso é igual a montanha-russa, cara. Você tá com medo, mas depois que você chegou no topo, você vai descer. Não tem jeito. Deixa eu falar uma coisa. Agora, para as empresas aproveitarem, as empresas têm que estar mais organizadas. É isso aí. Tem que estar mais preparadas. Tem que treinar os times. E eu tenho uma solução para isso aí, Dani. Marcelo vai contar pra gente. Fala aí, meu fã. O negócio é o seguinte, comandante, o que você precisa entender é, você tem que ter uma visão de futuro para o seu negócio, ter um direcionamento para onde ele está indo. Só que se você vive apagando incêndios no teu negócio, você não consegue olhar para onde a tua empresa está indo. E aí muitas vezes a tua sensação deve ser assim, poxa, parece que eu vou ter que trocar a roda com o carro andando, né? Você fala, como que eu saio do operacional do dia a dia e fico apagando incêndio para arrumar a minha empresa, organizar a minha empresa, para que ela funcione e para que eu consiga dar o direcionamento tático, estratégico para a gente atingir os resultados e objetivos e bater as metas do ano? Talvez seja essa a pergunta. Se for o seu caso, a solução que você tem é participar do Programa EAG. O Programa EAG é um programa completo. A gente trabalha 6 fundamentos para você parar de apagar incêndio, né? Organizar a sua empresa, estruturar a sua empresa, deixar de fazer muito do que você faz, que é trabalho operacional, que na verdade você não deveria estar fazendo, para você direcionar a sua empresa de maneira tática e estratégica para os resultados que você estabeleceu no seu planejamento estratégico, ou se você não tem um planejamento estratégico, né? Para que você consiga estabelecer as metas e resultados no planejamento estratégico e execute isso de maneira efetiva para você ter resultado. Então a gente vai deixar um link aqui, você vai procurar o link, vai preencher, o pessoal do nosso time vai entrar em contato com você e nós vamos ajudar você a acabar com o caos na sua empresa, organizar a sua empresa, deixar a sua empresa mais eficiente através de uma equipe autogerenciável. Então, aproveita aí a oportunidade. E olha, eu gosto de falar, comandante, que tem 2 dias na vida que a gente não pode fazer nada. E esses 2 dias são ontem, que já foi, e amanhã, que nem aconteceu ainda. O único dia que você pode fazer alguma coisa é hoje, ou seja, é agora. Então não deixa para fazer amanhã o que você deveria ter feito ontem, né? Então faça agora, vai lá no link, clica no link, preenche, o pessoal do meu time vai ligar. E eu tenho certeza que se você fizer agora, você não vai se arrepender. E se você deixar para fazer daqui a 1 ano, você vai se arrepender de não ter feito há 1 ano atrás. Beleza? Então o link tá aí, tá disponível, vai lá, preenche o formulário, o pessoal do nosso time liga para você e vem com a gente. É isso aí, EAG tem que fazer. É isso aí, tem que fazer. Dani, não sei mais nem o que falar, mas Meu, é muito bom esse assunto, cara. Põe a gente num estado de alerta, né, cara? De começar a olhar para as coisas de uma outra forma, né? Ô Dani, vocês têm 5 empresas investidas, né? Aí, qual que é a tua tese de investimento? Quais são essas empresas? O que essas empresas estão fazendo? Todas elas são inovação. Todas elas têm um princípio que as coloca na mesma página. Todas são B2B, todas são SaaS, e todas têm como modelo de negócio orientado a dados ou inteligência artificial. Então, não tem uma indústria, a gente investe só em fintech, não. Se tem essas características, e melhor ainda que seja horizontal, que a gente pegue mais indústrias, é nosso foco de investimento. E foi uma forma da gente ganhar velocidade para ampliar o portfólio, ser complementar. Então, tenho dificuldade no growth, temos a Nauk. Então, além de tudo que a gente pode entregar na parte de consultoria, hiperautomação, etc., eu consigo trazer a Nauk para ajudar. Não, mas o meu BO está principalmente na parte de background check e compliance. Vamos fazer isso aqui. O que é background check e compliance? Background check é o famoso, né,
no mercado financeiro se fala muito disso, de levantar a capivara das pessoas. Então, é descobrir se ela tem alguma... Informações. Então, isso é muito mais para a parte financeira, mas, a priori, toda empresa deveria fazer background check de cliente e fornecedor, né? Para o comercial, Isso. enriquecimento de dados, a gente diria, né, no comercial. Enriquece os dados para saber quem é o cliente. Isso. Então, as startups acabam complementando essa proposta de valor da Abstrato, que é simples. A gente gera dinheiro novo para o nosso cliente. Ou a gente aumenta o faturamento, ou reduz o custo. Como que a gente faz isso? Qual é o meio do caminho para a gente chegar lá? Otimização de processo, organização de dados e hiperautomação. E tu pode conectar com APIs de compliance, que a gente tem a CAP. Não, eu quero a parte vinculada à Growth, vamos trazer a Nauk. Não, a gente quer a parte de inteligência artificial, vamos trazer a Abstrato AI, que até o nome mudou, né? Ela nasceu como uma startup investida e migrou o nome para Abstrato AI. E assim a gente vai compondo esse nosso ecossistema. Fica o convite também para todo mundo que é de Floripa ou vier para Florianópolis conhecer a nossa sede, que fica na SC 401, né? Pertinho ali da ACAT, onde ficam as empresas de tecnologia, perto de vocês até. Perto do centro de treinamento, a gente tá pertinho. A gente é vizinho ali. E, cara, uma estrutura bem legal, 1.200 metros quadrados, né? Tem área de coworking, tem área de sala de reunião, enfim, a gente disponibiliza para todos os clientes e quem quiser ir lá também para ver o que está acontecendo, a gente está sempre de porta aberta, né, para poder disseminar um pouquinho desse trabalho que a gente está fazendo. Que legal. Ô Dani, aproveitando que você falou de tudo que vocês fazem, você acredita que é possível criar um processo de inovação, uma estrutura de inovação, ou o que quer que a empresa tenha que ter com relação à inovação, sem ajuda externa? É possível, né, desde que tu tenha uma orientação e um plano estratégico. Eu vejo que a inovação ela deriva do planejamento estratégico, ela tem que ter uma caixinha dentro do planejamento estratégico e tu pode transformar isso de uma forma até mais ampla, onde tu desenvolve uma tese de inovação. Isso o Abstrato entrega, né, e é super legal, porque a nossa tese de inovação ela é oriunda de teses de doutorado, mestrado e pós-doutorado. Então, eu acredito que tu pode fazer por conta própria, mas a ajuda externa amplia o teu ponto de vista, porque tu vai trazer, né, visões que não são as mesmas, não são os ecos que tu escuta dentro da tua companhia, e talvez o resultado, usando o termo inovação aberta, seja melhor. Traga pessoas para comporem esse processo de inovação. Cliente, né, parceiros estratégicos, associações, enfim, monta o teu arcabouço de inovação, principalmente no planejamento estratégico, e se quiser amplificar ele, cria uma tese de inovação para pelo menos 3 a 5 anos. Pedir ajuda é força, né, meu filho? Pedir ajuda é força. Não é fraqueza, não. Tem que ter humildade, cara, porque, vamos supor, o cara lá, você falou ali da indústria automotiva, o cara não é especialista em inovação, cara. Talvez para aquela parte da indústria, mas e para método de gestão, e para análise de dados não vai ser. Então a gente está num mundo que, cara, tá disponível. Mais fácil juntar essas pecinhas e montar algo mais forte, com mais braços ali remando junto, cara. Acho que é melhor assim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Bom, meu fã, eu anotei meus comandos aqui. Você anotou seus comandos? Eu anotei aqui, eu tô viajando aqui. O Dani me levou para outro mundo no metaverso. Pô, muita coisa legal aqui, muita inspiração, cara. Eu anotei algumas coisas aqui. Ô Dani, a gente tem um ritual aqui que a gente sempre termina falando dos comandos. O comando é uma sacada que a gente passa. Qual que é o comando? Qual que é a sacada? E a gente passa o comando. Mas antes de passar o comando, meus eu anotei aqui, o Rogério anotou os dele. Vou falar para você pensar nos seus. Quem quiser te achar, como que te acha? Bom, cara, devia ser mais público do que eu sou bem low profile, então acho que meu LinkedIn é a melhor forma de se conectar comigo. Então, Daniel Colasso, simples de achar. Minha rede social, o Instagram, não utilizo. Então, se quiser se comunicar comigo diretamente no LinkedIn, o Instagram da Abstrato é bem ativo, então @abstrato.ventures, e o nosso site, abstrato.ventures. É a mesma coisa. Sempre pergunta, tem .com? Não tem .com, é só assim mesmo. .ventures. .ventures. Legal. Que legal. Qual que é o seu comando, meu fã? Bom, o meu comando aqui é o seguinte, tem bastante, tem mais que um, tá? Gerar dinheiro novo para o cliente, ou aumentando o faturamento, ou diminuindo o custo. A inovação deriva do planejamento estratégico. Então, o comandante tem que ter aqui um planejamento estratégico. Agora, eu gostei, né? Não é nenhum comando, é um negócio que eu gostei, esse negócio do agente de RH, né? Então, pô, já pensou, você tem um agente de RH, o funcionário vai lá, faz tudo,
inteligência artificial, você não vai ter aqueles conflitos de duas pessoas da mesma área tirando férias ao mesmo tempo e deixando o departamento desguarnecido, né? Eu achei isso interessante. Mas o principal comando foi o do começo, né? Inovação é traduzir ações que geram valor rápido de forma diferente. Esse é o meu principal comando. E o teu, o Rogério? O meu aqui, ó, a gente falou de marca no começo, isso é um negócio que pega. A gente é muito criativo para nomes aqui, Dani, depois eu te conto fora do ar. Mas voltando para a parte de marca, né? A marca é a essência dos fundadores e ela tem que refletir isso para tudo. Então, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de cultura, né? Essa essência tem que estar refletida. Isso ficou aqui para mim, para a gente cuidar mais da nossa marca como essência do que faz. Né? A gente faz muita coisa para dentro, meu fã. Acho que a gente tem que fazer algumas coisas para fora. A marca é a essência dos fundadores. Você. Dani, imagina o seguinte, esse comando que você vai deixar vai ecoar e vai atingir as 8 bilhões de pessoas do mundo. Qual comando é esse? Cara, acho que o comando é parar de ignorar, né, o que já é macro tendência e tá claro para onde a economia está indo. A gente costuma se colocar no abstrato como colonizadores de futuro, ou seja, a gente não é criativo. Porra, Daniel falou um monte de coisa aí, né? Falou de hiperautomação, data hub. Pô, a gente não fica numa sala olhando para cima e a gente, tivemos uma ideia, vamos criar um data hub, vamos criar um Maestro, que é a nossa plataforma de hiperautomação. Acho que também é bom de nome. Maestro é muito bom para processo repetitivo. Excelente. E como é que a gente cria as nossas coisas, cara? Que isso pode ser a visão que eu quero transmitir aqui como final. A gente entende o que é macro tendência e o que é inevitável para o futuro. E a gente constrói a ponte para as empresas chegarem até lá, cara. Então não é criativo. Se inteligência artificial e gestão data-driven é uma verdade, o que falta para levar para lá? Esse é um produto nosso. Então, se quiserem criar coisas novas, não fiquem sendo criativos, sejam analíticos, criem um meio para o futuro que já é lógico chegar e não ignorem tendências, cara. Sejam rápidos para se atualizar. Maravilhoso. Dani, Dani, obrigado. Nem sei como te agradecer, cara. Foi maravilhoso mesmo. Ficaria aqui, ó. Não vi a hora passar, né? Até me perdi aqui no processo do podcast. Os meus últimos podcasts, se deixar, eu fico 3 horas gravando, pois sabe? É. Tem sido podcasts muito legais. E para você, comandante, que está assistindo a gente aqui, para você que é empresário, se você gostou aqui desse conteúdo, deixa um like aqui e faz seu comentário para a gente saber do que você gostou e produzir mais podcasts, mais conteúdo como esses aqui. Certo, meu fã? É isso aí, dá 5 estrelas pra gente, comenta, compartilha, comenta, tá? Quero que você comenta, comandante. Você chegou até o fim, comenta aí o que você achou desse podcast. É isso aí, Dani. Obrigado, cara. Valeu. Obrigado mesmo. Meu fã, valeu. Eu agradeço, pessoal. Tchau, tchau. Até breve.